Quem é que nós somos? Ainda nos lembramos? Eu acredito profundamente na originalidade, na criatividade, na especialidade de cada um de nós. Na diferença. A diferença para mim é fundamental. A diferença não me afasta. A diferença atrai-me. E eu acho que é saudável nós sermos todos diferentes e podermos falar uns com os outros. Porque a diferença do outro enriquece-me. O seu ponto de vista diferente faz-me repensar. Não é que eu venha a concordar com ele, se calhar até venho. Mas faz-me, sobretudo, mexer isto. Trabalhar. Magicar. Querer saber. Ter curiosidade. Ou senão, que tristeza de vida. Algum do nosso passado também pode ser algum do nosso futuro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que tudo aquilo que nós olhamos durante as últimas décadas, um bocadinho como símbolo do nosso atraso, o nosso imenso atraso, porque nos tínhamos industrializado e modernizado mais tarde que o resto da Europa, que outros países nossos vizinhos, o facto de ainda conservarmos algum desse saber fazer, da manufatura, do saber fazer das mãos, de fábricas que não cresceram demasiado, também é, para o mercado que existe hoje em dia, extremamente interessante. Muita da Europa perdeu essas fábricas e nós ainda temos e está outra vez à procura disso. Além de que, como estamos num mundo cada vez mais globalizado, as coisas são cada vez mais parecidas, é óbvio que por oposição o local também tem que crescer. Quando eu comecei a fazer pesquisa, e também porque sempre viajei muito, comecei a perceber, e estando no mundo cada vez mais igual, comecei a perceber, de facto, quão mais exótico, por vezes, era o meu país. Eu fiquei fascinada. E quando comecei a ir às fábricas, que é provavelmente hoje em dia a minha atividade favorita, conhecer todas as pessoas que fazem os produtos que eu vendo, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de saber, eu sei exatamente quem foi a senhora que embrulhou aquele pacote de chá de Rihanna. Eu tenho uma reunião marcada com a senhora Quiles de Brito, Catarina Portas. Ó Quiles, onde é que há que... Isto são os teus antepassados. Tal. Este quem é? O seu avô? Está na visita toda. Foi um amigo meu alfarrabista em Lisboa que deu com o livro e veio-me mostrar, perguntar. Bom, eu liguei imediatamente para a Aquebrito para saber se tinham interesse em ficar com o álbum. Calma, voltou à casa, está a ver? Pronto. Missão cumprida, Catarina. Obrigado. Missão cumprida. Nada. Andou a passear durante 44 anos. Voltou a casa, o livro, é? Todos os países estimam as suas marcas antigas e nós tínhamos esquecido um bocadinho delas. Estávamos a esquecer-nos delas. A minha geração conhecia-as e as gerações mais novas conheciam menos bem estas marcas. E, portanto, para elas era também uma surpresa descobrir.
Nós trabalhamos com empresas que podem ter várias centenas de pessoas a trabalhar, como outras em que existem 2. Portanto, são coisas muito diferentes, dimensões muito diferentes. E eu tenho um respeito que nunca mais acaba por pessoas que conseguiram, mesmo às vezes quando as fábricas mudaram de mãos, mas que conseguiram, de facto, ao longo de décadas, às vezes de um século, manter uma marca contra as vicissitudes da economia, da história, por aí fora, e conseguiram continuar a acreditar, continuar a melhorar, continuar a comercializar, sobretudo continuar a dar emprego. Já passámos a fábrica, então pronto, é para ali e depois eu acho que reconheço a entrada. Há sempre mercados para tudo. E é preciso que nós todos não abandonemos essas tradições só porque é antigo ou deixou de se vender com aquele caudal comercial mais alargado, mas podem as que ficarem. É preciso andar... Se fizerem bem o seu trabalho. Exatamente, com andar qualidade. atrás. Exatamente, e se tiverem regras de mercado, porque tem que haver sempre um mínimo de regras. Mas eu, nesse aspecto, veja que nós ficamos sós, não sei se é pela desistência dos outros, se é pela nossa persistência, não sei. Eu acho que tem a ver com a persistência também e com o amor à atividade. Exato, isto é muito preciso, aqui. isto é muita alma, preciso de muita alma mesmo. Muita alma mesmo. O trabalho das mãos, para mim, é das coisas mais preciosas. Lembro que muitas vezes ligava pequenas fábricas, pequenos artesãos, etc. E tal, precisava disto. Mina, isso é muito complicado. Mas era assim, em 90% dos casos era a primeira frase. Mas depois, lá, então aquilo era sempre preciso dar ali aquela volta, pedir, explicar. Mas depois, quando se conhecem as pessoas também fazem coisas incríveis, incríveis, precisamos disto, não sei o quê, naquele prazo, etc, etc. E naquele dia está. É uma coisa dificílima, mas era indispensável para não perder esta encomenda, ou para fazer aquilo, ou para abrir no dia certo. E as pessoas fazem isso também. Nós fazemos algumas toneladas de amêndoas que são bordadas todas uma a uma à mão, não é? É um trabalho muito minucioso, muito e minucioso. E é preciso dedicação e paciência e amor também, porque acho que as pessoas que aqui trabalham têm muito gosto também naquilo que fazem para serem estas pequenas obras-primas. Mas é o trabalho, muitas vezes, de várias gerações, de muita gente empenhada, tem muita mão de obra, tem muito saber fazer. Tudo isso dá valor a um produto. E saber transmitir isso aos clientes, eu acho que faz parte também essa informação, faz parte da compra. Uma ideia do Eduardo Lourenço, não é? Que nós temos simultaneamente um complexo de superioridade e um complexo de inferioridade enquanto povo. E eu acho que isso, sim, é uma marca, e é uma herança da história, que é a dificuldade que nós temos em unir-nos por uma causa comum. Somos muito individualistas, não é? Não nos esqueçamos que nós vivemos num país, eu também acho que as coisas estão a mudar, mas nós basicamente... eu cresci num país onde metade da população não se digna a ir votar e metade da população foge aos impostos. E depois dizem, a culpa é deles. Eles somos nós. O Estado somos nós. Portanto, tudo começa por nós. Esta dificuldade que nós temos, muitas vezes,
não gosto de falar de inveja, mas digamos que há sempre esta desconfiança, mais do que inveja, eu acho que é uma desconfiança do outro. E esta coisa de ser-se, claro, é muito mais fácil ficarmos aqui a maldizer à mesa do café, obviamente, do que tentarmos mudar as coisas e dizer, a culpa é daquele senhor que estava lá em cima. Só que aquele senhor que estava lá em cima já não está. Já não está. Aquele senhor que está lá em cima são pessoas que nós elegemos. E a responsabilidade é nossa. Portanto, enquanto nós também não entendermos isto, é difícil. Para nós o fracasso é mais difícil. É mais difícil do que se calhar para os americanos ou para que têm esta outra cultura de fazer as coisas e falha-se e depois recomeça-se e sim, se calhar isso não é tão fácil para nós. Canseira esta coisa de ouvir isto, parece um país do terceiro mundo. Assim, vão lá um país do terceiro mundo. E aí vão perceber que isto não é um país do terceiro mundo. É verdade que há coisas que não funcionam. Agora, apesar de tudo, temos uma qualidade de vida bastante especial. Nós temos sempre assim um anseio de alguém que está lá em cima e nos há de salvar. Em vez de pegarmos, enfim, nas nossas mãozinhas e salvarmos a nós próprios e aos outros. E essa tendência para descansarmos no alguém que tem a responsabilidade, isso eu acho, de facto, é uma característica muito portuguesa, pelo menos destes últimos 20, 30 anos, porque acho que vem de uma herança próxima, não é? Que é a herança do salazarismo, isso é óbvio. Mas convinha que nos libertássemos disso o mais possível. O passado nós não o podemos alterar, não é? Portanto, nós devemos entendê-lo para que não se repita o que ele teve de pior. Sabe o que é que o meu pai me dizia? O meu pai cometeu na Câmara de Lisboa. Olha, filho, isso é verdade. Olha, filho, vale mais o pouquinho do que o muito incerto. Aquele pouquinho hoje meus colegas nunca faltou. Eu, os meus colegas daquela época, não sei o que é a palavra desemprego. Agora nem pouquinho nem nada, que andam mais de 1 milhão de desempregados. Aqueles desgraçados, nem o pouquinho têm, meu Deus. Até isto é que é uma democracia. Eu disse aqui há tempos a um polícia, meu amigo, disse assim, você lembra-se que antigamente chamavam a ditadura fascista, só porque é o regime que estamos agora a viver, numa ditadura democrática. Sabe o que é que ele disse para mim? Você acertou em cheio. Está, não é preciso. Não, assim. Tenho aqui tranquilo. Já descia. A minha geração e a geração abaixo da minha, de facto, tinham um grande desconhecimento de como é que os nossos pais, de como é que os nossos avós tinham sido educados, em que mundo é que tinham vivido e como isso ainda influenciava o país que nós somos hoje. E achava, de facto, imprescindível que se soubesse um pouco mais. Entretanto, aconteceram várias coisas e, finalmente, essas gavetas abriram-se. Para mim, eu tenho por certo que foi aquele momento fatídico em que o Salazar ganhou o concurso do maior português de sempre, que fez com que essa gaveta se abrisse, porque houve muita gente muito indignada e, de repente, isso voltou completamente.
estas empresas, a maior parte das empresas, já existiam antes do Estado Novo e continuaram a existir depois do Estado Novo. Em alguns casos com dificuldades geradas pelo próprio Estado Novo. Ou não. Ou não. Ou não. Mas quer dizer, adaptaram-se ao seu mundo, senão também não tinham resistido. Mas o que é incrível, e isso foi para mim a maior descoberta enquanto, enfim, jornalista, foi perceber como era possível contar a história de um país, a história de um povo, de uma sociedade, através dos produtos de consumo. E de facto, há coisas incríveis. Pelos rótulos dos sabonetes, eu consigo ter uma visão do que foi a história de Portugal durante 100 anos. Eu acho que também a andorinha nos simboliza bastante. É preta e branca, o que é quase triste, mas por outro lado esvoaça e voa com imensa alegria. É muito pequenina, mas é extremamente valente. Atravessa oceanos, ou neste caso mais propriamente continentes, do sul ao norte. E portanto acho que tem imenso a ver connosco e sobretudo volta sempre a casa. E eu acho que isso também tem muito a ver com os portugueses. Qual é o teu grande português? Não sei, espero que o Miguel Esteves Cardoso seja sempre lembrado. Eu sou de uma geração que tem muito a dever ao Miguel. Pela forma como ele nos viu. Foi de facto uma coisa muito nova na altura. Ele também pegou nos produtos antigos, as primeiras crónicas do Miguel no Expresso, a causa das coisas. Ele pegava, a pretexto de produtos antigos, falava sobre as características dos portugueses, mas depois com o Independente, e essa foi uma fase também de grande aprendizagem minha, porque eu estive por lá nos primeiros tempos, e havia uma forma de ver as coisas, e havia sobretudo uma enorme discussão sobre como ver as coisas e quais as coisas que devíamos ver. Se tivesse que fazer agora um documentário intitulado Portugal, o que é que procuravas? Ia pelo país. Ia falar com pessoas muito novas, se calhar, e mais velhas. Ou aquelas que têm a rebeldia e as ideias, por um lado, ideias talvez diferentes, e eu acho que e os outros mais velhos que têm a experiência e contam as histórias. Há muita ingenuidade também aos 20 anos e há muita ignorância. Acho que falar com os mais velhos, que têm muita história atrás de si, que já passaram por imensa coisa, isso acho muito importante. Isto é como tudo. Se vêm procurar para os cemitérios e para outras coisas, ainda se vai vendendo. Agora já para casa já é uma coisa que não é tão procurada. Foi muito, mas agora não. Agora está um bocadinho caído. Mas isto torna a levantar. Se torna a levantar. Isto temos que andar para a frente, não é para trás. É sempre para a frente. Quando ele nos empurrar, a gente vai andando e caminhando. Senão, tudo vai acabando. Ninguém quer trabalhar. Ay, me están prende la tele, estoy saliendo la Queria alguma coisa daí, queria? Portugal é um país que esquece muitas vezes essas pessoas. Eu acho que sim, eu acho que estamos numa sociedade que tende muito a esquecer, não é? Ao contrário de sociedades outras, sei lá, como as africanas, em que as pessoas, quanto mais velhas, mais sábias são, etc. Nós não temos exatamente essa perspectiva. Mas tenho alguma pena.
Lembro-me sempre muito das tardes que eu passava com a minha mestra chapeleira. Eu tinha 17, 18 anos e ela tinha 70 e muitos. E eram tardes inteiras a conversar. E o que eu aprendi nessas tardes, nenhuma escola me poderia ensinar. Não, eu não queria ir para a universidade. Eu queria ser modista de chapéus. Mas aprendi, fui 2 anos aprendiza e esse ateliê onde eu trabalhei, que era aqui no Chiado, na calçada do Combro, eu tinha uma mestra, a Dona Virgínia, e todas essas tardes em que eu saía do liceu ia para lá cozer, aprender a cozer com a agulha curva, aprender uma série de técnicas, a bafeira, etc., porque nos meus chapéus mexem com imensos materiais diferentes, portanto é tecnicamente muito complicada a chapelaria de alta costura, tem muito que saber. E essas tardes, a ouvir as histórias, a perceber, de facto, o incrível que é, as mãos da Dona Virgínia fariam inveja a qualquer cirurgião. O que ela fazia era extraordinário, o que ela fazia com aquelas mãos. Mas isso é uma questão que me preocupa ainda hoje, a história do aprendizado, a história das lojas antigas. Neste momento, aflige-me que às vezes... como é que eu ia te explicar isto? Há toda um certo novo riquismo pelo qual nós passámos nos anos 80 e nos anos 90. O que é natural, de repente, chegaram as marcas estrangeiras a Portugal. Uau, tanta coisa nova, incrível. Achar que aquilo que é digno é... Não, aquilo que é bom não. Os portugueses sempre tiveram uma certa tendência para achar que a melhor qualidade, a primeira qualidade de um produto é ser estrangeiro. Não é ser bom ou ser mau, é ser estrangeiro. Isso é uma coisa assim, para o chique, não é? Se tivesse só uma altura, enfim, uma máquina qualquer onde pudesse entrar e sair, uma máquina de tempo, onde é que tu ias agora? Talvez o terremoto e o período a seguir ao terremoto. Terá sido um período absolutamente terrível, mas também um tempo de enorme mudança, de arregaçar de mangas, de mudar as coisas, de fazer, de construir. A situação é grave. Muito grave. Mas viver com receio também não é uma solução. Não é fácil. Mas eu acredito que, o mundo não acabou com uma crise, portanto, havemos de sair disto. E acho que às vezes temos soluções escondidas dentro de nós que em tempos mais benéficos não ouvimos, mas que se calhar perante as dificuldades podem surgir e podem inventar soluções que não inesperadas. Eu, pelo menos, eu sei que perante as dificuldades eu tenho 1000 vezes mais força do que perante as facilidades. Zé, estás aí? Hoje em dia, eu acho que, por exemplo, as empresas, quanto mais crescem, mais acionistas têm e mais contas têm que prestar aos seus acionistas. E há uma dimensão humana do negócio que se perde. Porque já só contam
os resultados e os números. Folha de Excel. Tanto faz onde as coisas são feitas. É preciso é que as margens sejam maiores, não é? E por isso, estas pequenas empresas, ou médias, eu acho que ajudam a fazer um mundo melhor. Um mundo onde é muito mais agradável viver. Eu prefiro saber que este produto é feito em Portugal com as regras de trabalho que nós temos. Porque quando este produto vem da China ou de outro país que não tem as mesmas regras de trabalho que nós temos, pode ter sido feito por crianças, pode ter sido feito por pessoas que estão a trabalhar 70, 80 horas, 90 horas por semana, pessoas que estão em camaratas, pessoas que são extremamente mal pagas, cujos direitos são completamente usurpados. Em que mundo é que eu quero viver? Há um barato que sai caro. Sai caro em termos humanos. Aqui está um produto. Isto é um produto que a Vilhar tem desenvolvido, que é a aguarela de grafite. Isto são as bolachas, isto é grafite aguarelável. Ou seja, pinta como uma aguarela, mas com os tons todos da grafite, do lápis, não é? Que nós conhecemos de desenho. E isto é uma invenção, vendido nesta forma, é uma invenção da Viarco, que neste momento já está à venda em muitos sítios do mundo. Se nós temos alguma preocupação de querer viver num mundo justo, ou pelo menos, enfim, aquilo que o mais possível justo, eu acho que tudo começa sempre por nós e pela nossa atitude também. Às vezes, poupar 5 cêntimos é condenar aquela pessoa que nós conhecemos ao desemprego. O que ali está na parede é a reprodução de uma publicidade antiga da Viarco e que diz: insisto nesta verdade, o chapéu Viarco e o lápis Viarco são duas conquistas que uma razão impôs: servir bem Portugal. Como é que as coisas que nós consumimos são feitas, são produzidas? Elas não aparecem por milagres numa prateleira de um supermercado. E é muito interessante perceber isso, porque isso de facto, isso também molda o mundo em que nós vivemos. Ou seja, quer dizer, quando uma t-shirt custa a mesma coisa que um pão, há qualquer coisa que não está bem. Um pão é trigo que cresce, é moído e as mãos amassam com água e vende-se numa loja. Uma t-shirt é algodão que cresce, que é apanhado, que é fiado, que é tingido, que é depois feito o tecido. Esse tecido é cortado, esse tecido é cozido, tudo isso é embrulhado, vem de não sei onde, é posto à venda numa loja. Como é que pode custar a mesma coisa? Não é possível. Olha, toda a documentação, olha, mas não partiria passo, caminhonete, rodoviária... Acho que isto é muito importante sabermos como é que as coisas são feitas, com que regras é que são vendidas. Porque são coisas, são decisões que nós tomamos no dia-a-dia. Quando nós vamos ao hipermercado, quando nós vamos, enfim, às marcas que controlam totalmente o mercado, não é? Há duas marcas na grande distribuição hoje em dia que controlam 70% da grande distribuição alimentar, portanto fazem o que querem. E vimos isso, é benéfico para os consumidores. É no momento em que consomem. Mas quais são as consequências disso? Eu não quero. Eu hoje em dia vou ao supermercado e eu não vejo aquela marca portuguesa que eu conheço, só encontro uns produtos que eu não sei onde são fabricados, por quem nem como. Chego aos legumes e vejo batatas espanholas e vejo cebolas espanholas e digo, porquê? Mas porquê? E acho que as pessoas têm que começar a exigir. Temos que ser exigentes também. Porque, de facto, não são só os números. São só os números, o vermos só os números, conduziu-nos também ao mundo em que estamos.
Olha, Olha aqui, quero ficar. Agora que está. Estes são 5 euros. Não tenham vergonha de comprar barato. Olha aqui, quero combater aqui de comprar barato. São 5 euros. Agora que está. Quer que ele passe 69 para casa? Não tenham vergonha. Não tenham vergonha de comprar barato. Estes são 5 euros. Na crise económica em que nós estamos, é melhor começarmos a consumir aquilo que produzimos, porque senão é que não saímos mesmo daqui. Acho que as pessoas começaram, acho que a crise, apesar de todos os seus defeitos e dramas, de facto teve aqui um grande benefício, que foi as pessoas pensarem no que estão a fazer. E eu acredito profundamente que o consumo pode ter uma componente política, cívica, no sentido de civismo, digamos, ou de cidadania. Um consumidor, escolhendo a quem entrega o seu dinheiro, pode ajudar a mudar o mundo. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. É preciso sermos muitos. Eu não sou uma pessoa muito saudosa. Quando estou noutro sítio, estou noutro sítio. E gosto de descobrir esse sítio. E gosto de descobrir as particularidades que fazem desse sítio um sítio diferente. Quais são os hábitos, quais são as particularidades, as formas de viver, de pensar, os ditos, as expressões coloquiais. Hoje em dia recebo muitos turistas nas lojas da vida portuguesa. Há estrangeiros que vivem cá, por exemplo, e que adoram o país. Há estrangeiros que conhecem mal, que vêm assim por 48 horas. E pronto, de repente percebem, de facto, há assim umas coisas imbatíveis em Portugal. A relação qualidade-preço do vinho português e do peixe português, por exemplo, é absolutamente imbatível em qualquer país da Europa, não é? Ou mesmo fora da Europa. Eu acho que nós temos sempre tendência a considerar-nos menos interessantes do que somos. Vivemos há tanto tempo aqui que deixamos de reparar nas coisas que estão perto de nós. Eu acho que, por exemplo, em relação às coisas portuguesas, o facto de eu ter tido uma educação um bocadinho estrangeirada, de ter sempre viajado muito, fez com que, quando eu comecei a descobrir Portugal, mais em pormenor, digamos, se calhar estava mais atenta, via uma série de coisas, exatamente porque vinha com um olhar habituado a outra coisa. A sociedade hoje em dia tem tendência a transformar-se porque já são as multinacionais ou as grandes cadeias de lojas, mesmo que nacionais, é que conseguem ter uma loja na Rua Garrett, porque os preços são totalmente proibitivos. E há toda esta tendência para transformar estas lojas em lojas que poderiam estar num centro comercial. E isso eu acho uma pena, porque a mais-valia de estar no centro antigo da cidade é exatamente os espaços, e sobretudo os espaços interiores e o que foi feito neles ao longo de 100 ou 200 anos. No inverno passado fui a Nova Iorque e as lojas que encontrei quando saí de casa eram exatamente as mesmas que eu encontro aqui. À saída desta loja e pensei, porquê é que eu atravessei um oceano? É tal globalização. É, e apesar de tudo, nós gostamos de ter acesso às coisas, mas não é tão interessante assim, acho que vamos acabar por chegar a essa conclusão, sermos todos iguais. E, portanto, é natural que as raízes e o que nos faz diferentes, a nossa diferença, cada vez mais se afirme num mundo que tem tendência a ser cada vez mais parecido.
falamos, pode estar bem. Eu gosto mais de juntar tradição à identidade. Aliás, tenho sempre aqueles momentos difíceis quando falam, tal, a sua loja, a saudade, a saudade. Qual saudade? Isto não é quem nós fomos, é quem nós somos. E pode nos ajudar a ser quem nós seremos. Odeio generalizações. Odeio. E tento sempre fugir delas, cada vez mais. Aliás, porque eu acho que nós, portugueses, temos esta tendência para falar de tudo e opinar sobre tudo, muitas vezes sabendo muito pouco. Mas alegremente distribuímos sentenças. E às vezes talvez fosse melhor sabermos um pouco mais e falarmos um pouco menos e fazermos um pouco mais. Temos um bocadinho de tendência para isso. Mas esta alma portuguesa, eu acho que é sempre aquele mistério de que eu ando à procura e que me faz continuar a ir. A viagem nunca é o destino, a viagem é a própria viagem, não é?